Atos capítulo 2, versículo de número 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e por todos os irmãos que me deram essa oportunidade de pregar. Vocês sempre me veem ali tocando no Ministério de Música, tocando contrabaixo. Eu sou casado com a Sheila, sou esposo da Sheila. A gente vai fazer 16 anos de casado. Nós temos 3 filhas meninas, Uma está intercedendo na glória, a Sarinha. Tem a Lara que veio conosco e também a Sofia. Nós somos da cidade de Pindamonhangaba. Eu sou fundador de uma obra, de uma comunidade de aliança que se chama Missão Reavivando a Chama. Mas todo o meu chamado, toda a minha vocação, ela se dá também na Missão ID, porque a Missão ID, ela foi assim um pontapé inicial, não somente um pontapé inicial para o meu ministério, para a minha chamada, mas continua influenciando. Nós somos amigos, somos irmãos e estamos juntos, amém? Estamos juntos. Eu amo essa comunidade. Partilhava com o Juninho em algumas ocasiões que eu louvo a Deus pela comunidade ID, pelo carisma desta obra, desta grande família, que é uma família, que no qual sustenta, me preenche, supre muitas das minhas expectativas e dos meus anseios em relação ao carisma. Nós temos um carisma assim, muito semelhante, muito parecido, e eu tenho certeza que é por isso que o Senhor tem proporcionado durante muitos anos a nossa parceria, a nossa aliança, a nossa amizade em estar promovendo o reino de Deus. Amém? Eu acho que já foi suficiente enquanto eu me apresentei, o tempo para você encontrar a palavra. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Pois bem, vou ler para você capítulo 2, versículo 14. O anúncio de Pedro ou querigma. Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Galileia, e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu, em cima, e sinais na terra, embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dê um beijo na palavra de Deus, depois você vai dar uma salva de palmas para esta palavra maravilhosa. O livro do Atos dos Apóstolos, ele é considerado a continuação do projeto salvífico de Deus. Projeto que iniciou-se até mesmo antes da criação do mundo, porém que foi revelado a nós pelo mistério da encarnação, anunciada pela boca dos profetas, em especial pela boca, por intermédio do profeta Isaías, o profeta messiânico. Todo o povo da antiga aliança trazia em seu coração esse clamor. Clamor pela salvação, clamor pela libertação. Ou seja, o pecado tinha se manifestado no paraíso, a desobediência, o lapso, trouxe o pecado, e o salário do pecado é não ouvi, o salário do pecado é Então o Antigo Testamento é permeado, é recheado de histórias, de mortes, de disputas, de idolatrias. Ou seja, eu sempre digo, o Antigo Testamento ele deveria ter uma censura de 18 anos, porque nós vemos ali pecados, guerras, nós vemos ali pecados de incesto,
de abusos. Por quê? Porque o povo estava cativo sobre a opressão do pecado que se manifestou na queda em Gênesis. Mas em meio a esta escravidão, o povo clamava por libertação. O povo clamava por liberdade no espírito, ou seja, as pessoas queriam até mesmo seguir a Deus de Israel. Elas até conseguiam, muitas vezes faziam propósitos de oração, se vestiam de sacos, colocavam cinza sobre suas cabeças, se quebrantavam, faziam jejum. Começava bem, mas depois desandava, porque a escravidão do pecado, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, enfim, o dogma do pecado original, agindo ali na vida daqueles homens. Até hoje age, né? Mas o verbo ainda não tinha se encarnado, e eles estavam clamando, trazendo essa esperança. E o profeta Isaías, o profeta messiânico, foi quem mais anunciou a respeito da vinda do Messias, desse libertador, a respeito da encarnação. Considerado o profeta que falava que um dia Yeshua iria se manifestar. Yeshua, traduzido do hebraico, significa Deus salva, a salvação de Deus. Ou seja, por mais que vocês vivem cativo debaixo desse jugo, há esperança para vocês. Porque um dia, no ventre de uma mulher, o verbo irá se encarnar e o Messias irá vir. Pois bem, o Antigo Testamento ele se encerra com um período considerado período interbíblico, conhecido também como silêncio de Deus. Silêncio que foi quebrado através da voz de um grande homem conhecido como João Batista. A Bíblia diz que depois do período interbíblico, depois do silêncio de Deus, aparece lá às margens do Rio Jordão um homem estranho, um homem esquisito, mais esquisito do que o Juninho ainda. Um homem totalmente diferente, fora do padrão. O seu nome era João Batista. E a tradição diz, os estudiosos dizem que a voz de João Batista ecoava por todo o Jordão, ou seja, ele estava anunciando a vinda do reino. O seu discurso era forte, tinha intrepidez, ele era um homem ousado, mas o batismo que ele estava ali praticando era um batismo de água, um batismo de conversão, de remissão dos pecados. Então, em meio à multidão, de repente ele olha em meio à multidão aos fariseus e vê alguém diferenciado. Era o verbo já encarnado já há 30 anos. A Bíblia fala que Maria foi visitada pelo anjo, lhe trouxe uma proposta, não uma imposição, porque o nosso Deus traz propostas. Ela liberou o seu fiat, o seu sim. Ela disse que seja feito em mim a sua vontade. O verbo se encarna no ventre de Maria. A criança já é perseguida desde o seu ventre. Teve que fugir após o nascimento para o Egito. Depois ele se perde numa festa em Jerusalém. É encontrado numa sinagoga com 12 anos de idade, surpreendendo aos doutores, aos rabis, aos mestres, aos religiosos da época. Da onde vem tanta sabedoria? E de repente eles procuram, encontram Jesus lá, repreende Jesus, fala: você me deixou preocupada, dizia Maria, dizia José. Ou seja, depois a Bíblia oculta a vida de Jesus no período de 12 anos, vai aparecer somente com 30 anos ali, às margens do Jordão. Então João Batista olha em meio à multidão e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis aquele que encarnou, o Deus salva, aquele que veio trazer a obra salvífica do Pai, aquele que veio nos redimir. E de repente Jesus se aproxima. Jesus foi para ser batizado. João Batista não entendeu, porque o batismo era para remissão de pecado, e Jesus foi igualzinho a nós, porém exceto no pecado. Ou seja, Jesus não precisava passar pelo batismo de conversão, pelo batismo das águas, porque ele não tinha pecado. Mas para que se cumprisse a profecia, ele aceitou, João Batista aceitou jogar água sobre Jesus. E existe uma grande discussão acerca do batismo. E eu aproveito a ocasião para contar um fato que aconteceu. Não foi no Brasil,
dois pastores, né? Eles estavam discutindo, porque, para quem não sabe, existe algumas igrejas protestantes históricas que batizam crianças e batizam também por aspersão, ou seja, jogando água na cabeça. Enfim, as igrejas mais novas, pentecostais, adotaram o batismo de imersão, que é o batismo nas águas, mas não sabemos se João Batista fazia por imersão ou por aspersão. Então aconteceu numa praça uma discussão teológica, um pastor brigando com o outro, falando: olha, o batismo é por aspersão. O outro falou: não, é por imersão. É por aspersão, não, é por imersão. De repente surge um terceiro, não sei se era pastor, mas era cheio de Espírito Santo, dizia: enquanto vocês estão brigando se é por aspersão ou por imersão, eu tenho algo para dizer para vocês. Nós precisamos não somente de um batismo de água, mas nós precisamos de um batismo de fogo, fogo do Espírito Santo. Quem precisa de um batismo de fogo, levanta a mão e dê glória a Deus. Batismo de fogo faz toda a diferença na nossa vida. Então o profeta anunciou, Jesus veio. Jesus, cheio do Espírito Santo, após passar pelo batismo, o céu se abre, uma voz diz: eis o meu filho amado, ao qual ponho toda a minha afeição. Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Jesus é impulsionado para o deserto para confrontar a Satanás. E nós sabemos que ele não utilizou dos seus atributos divinos, porque Jesus com Satanás não tem briga, não existe batalha espiritual. Não tem entendimento teológico para uma batalha espiritual assim. Por isso, quando nós falamos em batalha espiritual, quem Deus manda é o arcanjo Miguel para combater. Porque não tem sentido Deus combater. Não, Deus é supremo, onipotente, onisciente. Ele é dono de todo o poder. Então quando ele foi impulsionado para o deserto para confrontar o diabo, foi para deixar de exemplo para nós. Na sua humanidade, ele não usou atributos divinos, mas ele usou a própria palavra. Enquanto Satanás ia lhe lançando as tentações, ele ia vencendo pela palavra. Amém? Quantos aqui querem vencer as tentações pelo poder da palavra? Diga: eu. A palavra nos dá todo o suporte para nós vencermos as tentações. Então Jesus sai, inicia o seu ministério, cheio do Espírito Santo. Ele começa a escolher pessoas que no qual o mundo não dava nada, pessoas que à luz da lógica, da razão humana não servia para nada. Jesus começou a chamar Pedro, Natanael, enfim, Jesus começa a chamar Felipe, chama Tiago, chama todos os apóstolos, escolhe 12 apóstolos para andar com ele. E esses apóstolos foram instruídos, né? Foram ensinados por Jesus, não somente de forma assim verbal, mas principalmente de forma assim de experiência, né? Empírica, de vida, de vivência. Jesus, quando caminhava, os apóstolos podiam testemunhar que ele veio para fazer a diferença, veio para ter como predileção os pecadores, os ladrões, aqueles que estavam enfermos, que estavam oprimidos pelo diabo. Enfim, ele dizia: não foi para o são que eu vim realmente para a escória da humanidade. E os apóstolos começaram a observar aqueles que no qual não tinham voz nem vez, ele trazia para junto de si, quebrou até mesmo muitas e muitas regras religiosas, confrontou os fariseus. Meu Deus, quem é este homem? Os apóstolos puderam vivenciar tudo isso, e Jesus, após servir no seu ministério, fazer paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, expulsar demônios, enfim, os apóstolos testemunhando tudo isso, ele passou pela morte de cruz, e depois ele venceu a morte, ele ressuscitou, e depois subiu aos céus, havia prometido o Espírito Santo. Se o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico que anunciou ali a vinda de Yeshua, do Filho de Jesus, o profeta Joel é considerado o profeta do Espírito Santo. E a profecia de Joel, que Pedro faz o uso dela para anunciar logo após a experiência das línguas de fogo na sala do cenáculo em Jerusalém, na solenidade de Pentecostes. O trecho que ele usou era para confirmar
que aquela promessa lá de trás, segundo historiadores, aconteceu mais ou menos depois de 800 anos da morte do profeta. Enfim, muito tempo o profeta não viu, nem de longe, o cumprimento da promessa. Mas nosso Deus é o Deus que cumpre promessas. Aconteceu na sala em Jerusalém. Enfim, então ali Pedro faz o uso da palavra citando esse profeta Joel, o profeta do Espírito Santo. Por isso o livro do Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos do Espírito Santo. E por mais que existe ali registrado a história e grandes feitos de grandes homens que deixaram legado, o protagonismo não foi de Pedro, não foi de Tiago, não foi de Filipe. O protagonismo não foi do apóstolo Paulo. O protagonismo foi e sempre será, a glória sempre será de Deus. Então, de uma forma didática, para nós entendermos melhor, Antigo Testamento, o protagonista é sempre Deus, mas na pessoa do Pai. Novo Testamento, os 4 evangelhos, ministério do Filho de Jesus, o protagonista é sempre Deus, mas a pessoa, o Filho. Atos dos Apóstolos, chegando até os dias atuais, até hoje, porque nós acreditamos nessa continuidade. O protagonista continua sendo Deus, na pessoa do Espírito Santo. Antigo Testamento, o Pai. Os Evangelhos, o Filho, o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos, protagonismo do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado, do Espírito Santo. Alguns teólogos vêm dizer que esta manifestação foi somente para o período da igreja primitiva. Existe uma corrente teológica conhecida como cessacionismo. Ou seja, aqueles que são adeptos a esta corrente cessacionista são aqueles que acreditam que os dons cessaram. Tem aqui, irmão, obrigado. São aqueles que acreditam que com a morte do último apóstolo não existe mais manifestação. Não existe nada disso que nós vivenciamos aqui, na visão cessacionista. Ou seja, tudo isso não passa de emocionalismo, não passa de histeria para esses teólogos, que não é o meu caso, amém? Que são cessacionistas. Mas existe outra corrente que eu sou adepto a ela e acredito, que são os continuistas. Ou seja, a manifestação ali na sala do cenáculo em Jerusalém aconteceu e continua acontecendo entre nós, continua sendo derramado. Ou seja, não foi fechado os reservatórios do céu, eles não foram fechados. O fogo, as águas, as línguas de fogo, elas continuam sendo derramadas, elas continuam caindo sobre nós, elas continuam tendo o seu poder, a sua eficácia. E todos aqueles que abrem o seu coração são surpreendidos por esta mística, por esse poder sobrenatural. É algo que nós não explicamos. Quem já experimentou, quem já passou por esta experiência da infusão do Espírito Santo, batizado com fogo, com glória, com poder, sabe muito bem que não passa de uma heresia afirmar que só foi para o começo da igreja primitiva. Não foi, não. Até hoje acontece essa manifestação. Então essa passagem de Atos capítulo 2, do verso 14, entra com o personagem Pedro, protagonista e Espírito Santo. Mas quem deixa o legado foi Pedro. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala: você não é fruto do acaso. Você não está aqui à toa. Você não está nessa vida à toa. Existe uma chamada para você. Existe uma vocação a ser vivida. Existe uma missão a ser cumprida. Olha bem para os olhos dele e fala: meu Deus, acorda, desperta, você tem valor e Deus quer te usar para esta geração. Pedro estava lá, meio que em conflito. Imagina, isso aqui já é viagem na minha cabeça.
Eles vão falar que isso é alegoria, né? A teologia mais crítica não gosta disso, mas não estou nem aí para esses teólogos. Eu imagino Pedro ali num misto de sentimento. Porque existe o Pedro antes de Pentecostes e pós-Pentecostes. Antes ele era um homem que até vivia por um ideal. Quem aqui vive por um ideal, levanta a mão. Quem vive por um ideal, levanta a mão aqui. Amém. Já é um começo. Antes de Pentecostes ele vivia por um ideal. Ou seja, ele estava cheio de projeto. Ele estava cheio de promessas que saíam até mesmo da sua boca. Ele dizia para Jesus: Jesus, eu estou com o Senhor. Eu não vou te negar, eu não vou te trair. Conte comigo. E Pedro tinha um temperamento assim impulsivo. Ele falava antes de pensar. Será que existem pessoas assim? É lógico que existe, cada qual tem a sua personalidade, o seu temperamento. Existem aqueles que pensam demais, planejam demais, a oportunidade vai embora porque pensou demais, faltou coragem. Mas existem aqueles que fala, faz acontecer e depois, meu Deus, agora eu tenho que parar para pensar, para consertar as consequências dessa atitude precipitada que eu tomei. Pedro era assim. Fato, por exemplo, episódio que eu posso narrar, na ocasião do monte Getsêmani, ele pega uma espada, isso para mim foi impulso, e já decepou a orelha do soldado romano. Jesus o repreendeu, falou: guarda sua espada na bainha. Pegou a orelha, colocou de volta e falou: o meu reino não é desta terra. Se o meu reino fosse dessa terra, eu pedia que uma legião de anjos, enfim, o meu exército é uma legião de anjos, né? O meu exército não é um exército terreno. Pedro, ele era inconstante. Jesus é o Senhor mesmo que está aí. A fé dele oscilava. Jesus falava: sou eu. Então permita que eu caminhe sobre as águas também. Jesus falou para ele: pode vir, Pedro. Pedro começou a andar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundava. Amém? Mas a partir do momento que ele olhou para a profundidade das águas, para o vento, para a força do vento que era contrário, o que aconteceu? Ele afundou. Ou seja, impulsivo, com uma fé que oscilava, negou Jesus depois 3 vezes diante de uma mulher. Enfim, ele tinha ideais, ele vivia por ideais, mas ele não conseguia dar conta. Depois da experiência dele, na sala do cenáculo em Jerusalém, será que a promessa irá se cumprir? Será que eu volto e abandono o ministério e volto na minha profissão de pescador? Estava cheio de medo dentro de si. De repente é surpreendido pela unção. As línguas se manifestam de maneira individual sobre todos, sem exceção. A Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas estavam lá, juntamente com Maria, que estava no cenáculo também. Todos foram surpreendidos pelo vento impetuoso e pela espécie de línguas de fogo. Todos que viram aquela manifestação começaram a julgar, dizendo: eles estão todos embriagados, estão chapados de vinho doce. E de repente Pedro vira a página da história da sua vida. Ou melhor, Deus vira a página da história da vida de Pedro. Pedro não mais queria viver por um ideal. Pedro foi batizado com o Espírito Santo. E o Pedro que caminhou com Jesus, que fez promessas de boca para fora, que não conseguia dar conta daquilo que ele prometia, agora muda, é impulsionado pelo Espírito Santo, é envolvido por esta unção, por esse poder sobrenatural. O homem que vivia por uma causa, por um ideal, agora virou um homem que morre por uma causa. Ele não vive mais, porque quem vive por um ideal preserva a sua vida. Quem vive por um ideal, por uma meta, preserva a sua vida. Não gosta de se expor.
não gosta muitas vezes de correr riscos. Mas quem tem uma profundidade maior, que a partir da experiência fala: eu morro por esta causa, nada mais para, nada mais é empecilho. Pedro se levanta para pregar. A palavra diz que mais de 3.000 almas foram prostradas diante da pregação de Pedro. Meu irmão, a pregação de Pedro foi uma pregação poderosa, movida pelo poder e a força do alto. A Bíblia diz que muitos foram impactados pela pregação de Pedro. Meu irmão, se você quer que a sua vida possa impactar outras vidas, viva debaixo da glória, da experiência, do sobrenatural, de Pentecostes, do Espírito Santo. Pedro se levanta para pregar. A Bíblia diz: muitos ali receberão unção. E a partir daquela experiência, Pedro se torna um grande pregador. Ele começa a confrontar, ele começa a se doar. A unção era tão forte que ele deixou os seus sonhos pessoais de lado para viver os sonhos de Deus. Quem é esse que quando nos envolve faz a gente deixar de lado o nosso ego? Quem é esse que quando nos envolve faz a gente deixar de lado as nossas vaidades e apegos? Quem é esse que quando nos envolve nos faz pessoas apaixonadas, pessoas perseverantes, pessoas que não mais reclamam da vida, que não mais murmuram da vida, pessoas que agora têm a unção e sabem lidar com qualquer tipo de situação, seja uma perca de um ente querido na casa, seja uma crise, um desemprego, seja uma perseguição, seja uma enfermidade, seja lá o que for. Quem é esse que nos dá a condição de superar tudo isso que é a coisa mais natural na vida do ser humano? Quem é esse? O que é isso? É o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vive como Pedro. A Bíblia diz que ele era pego, lançado na cadeia, passava por açoites, pancada, sofrimento, apanhava. O que ele fazia? Reclamava? Sim ou não? Não. Ele louvava. E quando ele louvava, a igreja reunida em intercessão enviava anjos para libertá-lo dos cárceres. A Bíblia mostra que inclusive esta fibra, esta fortaleza que é um dom do Espírito, da manifestação, fruto do Espírito, consequência de Pentecostes, além de tudo isso que ele tinha, ele ainda passou a operar milagres em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus dizia para os apóstolos, ainda quando estava na presença dos apóstolos, ele dizia: se vocês creem, aqueles que crerem irão fazer estas obras que eu estou fazendo, e digo mais, irão fazer obras ainda maiores. E de fato isso ocorreu. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Você já imaginou isso? A sombra de Pedro, quando passava por os enfermos, curava os enfermos. Numa ocasião, Pedro diz ao paralítico na porta do templo: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Quanta unção, quanto poder, quanta manifestação. A história, né, do Ato dos Apóstolos é uma história empolgante. É uma história que nos cativa, que nos dá esperança. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver desanimado com o seu ministério, querendo desistir, ou com a sua casa, leia não somente a Bíblia, mas em especial o livro do Ato dos Apóstolos, para você ver o que esses homens passaram. Mas por que eles conseguiam perseverar? Porque esta unção estava sobre eles. O segredo de uma vida plena, abundante, prometida por nós em Jesus, ainda nos seus dias de ministério, que dizia: eu sou um bom pastor, aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? As pessoas hoje falam muito em qualidade de vida. Eu quero ter qualidade de vida.
eu prefiro ter muito mais do que qualidade de vida. Eu prefiro ser pleno, abençoado em todas as áreas da minha vida, abençoado na área da minha saúde, na área profissional, como esposo, enfim. Eu quero ser pleno, nós precisamos ser pleno, porque foi pago a preço de sangue, isso que é uma herança da cruz para nós, esta vida abundante, esta vida plena, mediante a ação do Espírito Santo que continua, que está entre nós, que opera entre nós, essa manifestação, esse fogo é um fogo perene, que não se apaga. Então quando Pedro se levanta, eu coloco uma palavra na atitude de Pedro, que é a palavra grega parresia, que significa ousadia. Você quer parresia? Você quer ousadia? Peça para Deus, para o Espírito Santo. Essa reflexão vem falar sobre as consequências do Espírito Santo, da sala do cenáculo na nossa vida. Amém? Quem sentiu o fogo do Espírito Santo, levanta a mão, aqui, até agora. Quem sentiu um arrepio, algo diferente, levanta a mão e fala: glória a Deus, eu senti. É bom isso? Sim ou não? É ótimo, né? Eu amo as pessoas que são consideradas as recém-convertidas, sabe, os novos convertidos, porque elas trazem uma empolgação tão grande para nós. Às vezes elas se tornam até engraçadas e nos envolve com uma alegria. Eu estou falando mediante um irmãozinho que tinha problema com drogas, participou de um retiro de conversão, começou a seguir. Daí você vê a pessoa com aquela sede: eu quero Deus, Deus me libertou das drogas, eu quero a unção. Daí vê o Juninho pregando: você quer ficar chapado, não embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. É isso que eu quero ficar chapado do Espírito Santo. Eu ficava chapado de droga, agora eu vou substituir, eu vou ficar chapado do Espírito Santo. E a pessoa se envolve com aquilo, a vida da pessoa se transforma. Foi essa experiência também comigo. Eu sou filho de pais católicos de tradição, de família. Minha mãe conheceu a renovação no início da renovação, quando o Juninho ainda tinha cabelo, né, Juninho? O cabelo era preto ainda, bem no início. E de repente, em paralelo a isso, eu, Douglas, juntamente com meu irmão mais velho, banda de punk rock hardcore. Vocês têm noção do que é isso? Cabelo raspado, moicano levantado, direto, show de banda, panfletando, né? Antissistema, anti-estado, vote nulo, né? Aquelas ideologias, aquelas doideiras lá, usava droga, bebia, né? Gostava de ir em shows. Quantas vezes eu não vim aqui em São Paulo, no Blackjack, em outros lugares, em escolas, que as pessoas faziam shows, e cada época eu estava numa vibe, né? Só Estreed que eu não fui, né? Porque eu gostava de beber. Estreed é um movimento que eles eram contra a bebida, né? Mas eram violentos e enfim, subversivos. Eu estava inserido nesse contexto. Então, em paralelo a isso, eu em casa com meu irmão, banda de rock, pá. Minha mãe com um terço, saiona lá no pé, que nem aquelas irmãs do círculo de oração das Assembleias de Deus. Minha mãe falava de anjo, de fogo, de poder. E qual que era o modelo da época? Uma Bíblia, Ave Maria na mão, um catecismo da Igreja Católica, louvemos ao Senhor, orações de poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na bolsa, e uma apostila xerocada da nova era. Era esse o perfil do carismático da época. E outra, extremamente religiosos. Religiosos no sentido de querer impor pra gente as coisas. Quantas vezes eu estava em casa, as pessoas da igreja chegavam em casa, eu pulava o muro do vizinho e saía. Que bando de gente chata, eu falava. Reclamava do meu cabelo azul, reclamava das minhas roupas, falava: quando que você vai vir para Jesus? Quando que você vai largar essa vida? Enfim, só julgando. E eu sempre fui observador, até hoje eu continuo sendo observador e crítico. Eu não consigo me libertar disso, Juninho.
reza para mim. Eu observo tudo. Então eu percebia que tipo assim, era religiosidade, não tinha vivência. O que eu queria era um abraço, o que eu queria era um aperto de mão, o que eu queria é experimentar a misericórdia de Deus. E Deus tem lá os seus meios. Meu irmão sofreu um acidente de moto, foi inexplicável. Ele bateu no morro, subindo o morro num muro de esquina. A moto travou na guia, ele foi lançado, estourou o capacete no muro de bloco, quebrou o muro. Cheguei no hospital, ele estava aberto, costurado, todo o seu peito. Os médicos diziam, nós tentamos fazer massagem cardíaca direto no coração dele, mas não deu, infelizmente nós tentamos. E de repente o chão sumiu debaixo dos meus pés, porque em paralelo tinha o meu primo que tocava na banda da Canção Nova, e a gente tinha banda de rock. Meu primo tocava na banda Canção Nova e nós tocávamos na banda de rock. E quando o meu pai comprou o primeiro contrabaixo para o meu irmão, que é falecido há mais de 20 anos, ele falou para minha mãe que ia tocar na igreja. Ele falou, compra para mim que eu vou tocar na igreja. E de repente Deus permitiu que ele partisse nesse acidente. Passei um período muito grande nas drogas, mergulhado nas drogas, porque o meu irmão ele gostava de tomar todas. Mas se eu quisesse dar um tirinho, cheirar uma carreira de cocaína, eu tinha que esconder do meu irmão na época. Porque ele falava, você quer beber? Você beba, chapa o coco. Mas se eu perceber que você está usando droga, eu vou falar para o pai, eu vou falar para a mãe, e antes disso eu vou te arrebentar. Então quando ele morreu, ficou a falta, o vazio. Se é que eu tinha ídolos na época, além dos cantores de rock, ele também era um ídolo para mim. Bem mais velho, eu era o mascote da galera. De repente a ausência dele, ele não estava mais ali conosco. Eu falei, agora eu vou aproveitar. Comecei a me afundar, até que eu me rendi. Eu cheguei para minha mãe estava ali lavando a louça na cozinha. Falei, mãe, cadê aquelas pessoas da igreja que vêm aí rezar? Minha mãe falou, para que você quer? Para você humilhar elas, brigar com elas de novo? Eu falei, não, eu gostaria de conversar com elas, e eu gostaria que elas rezassem para mim. De repente a minha mãe já largou tudo, foi rapidamente, chamou essas pessoas conversaram comigo um tempão. Tinha um psicólogo, inclusive, ali na ocasião, que era um diácono e ao mesmo tempo formado em psicologia. Conversou bastante, falamos de coisas. Falou, por que você se sente assim? Você se sente assado? O que você quer falar? Fala. Eu só queria que alguém me ouvisse. E comecei a falar. Quando acabou as palavras, eu comecei a derramar as minhas lágrimas, a chorar. De repente eles estenderam as mãos sobre mim e começaram a orar para mim, dizendo, Jesus, eu coloco diante da tua presença esse jovem, confuso e ao mesmo tempo com sede de conhecimento da verdade. Perdoa toda a sua falta e liberta ele das garras do inimigo. Dê a ele as águas do teu espírito para que as águas possam lavá-lo. E a força, a fortaleza do alto para que ele possa ser livre, liberto de todo o vício das drogas. E de repente eles rezaram um Pai Nosso, rezaram uma Ave Maria. Faltou talvez mais oração, e eles continuaram, quando de repente eles começaram a orar em línguas. Halabarisuri canta na balastá. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E de repente aquilo começou a me envolver, aquilo começou a entrar dentro de mim, começou a passar um filme da história da minha vida. Eu comecei a passar por um processo de cura a partir daquela experiência. Quando eu estava deitado, eu comecei a sentir, parece que o meu corpo estava levitando, era algo novo para mim. E quando de repente eu me dei conta, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Algo tão forte, tão poderoso. Me desculpe a comparação, mas na minha personalidade fraca, neutra, na minha, tímido, medroso, eu era bom nas matérias da escola, mas chamado oral eu não falava. Eu preferi que já colocasse um 0 para mim, não gostava de me expor. Então quando eu usava a bebida, era para me socializar com as pessoas, entreter com as pessoas. E quando eu experimentei a cocaína, então eu me senti o Superman. Eu fui numa festa um dia e falei, quanto que tá para entrar?
A moça falou, é R$30 o ingresso. Beleza, eu estou perguntando só para saber quanto que eu vou economizar. Pulava do lado da pessoa o muro. Essa pessoa falou, louco, que rapaz louco. Estava louco mesmo, cheirado, as pessoas ficavam até com medo. Então sentia-se uma força, uma ousadia, uma intrepidez das drogas, dos infernos, que levou muitas pessoas a morrerem por causa disso. E quando eu passei pela experiência com o batismo, eu fiquei ainda mais ousado. Eu fiquei ainda com mais vontade de me entreter com as pessoas, mas não mais trocando ideia furada, mas de falar para Jesus. Entrei lá na casa dos meus pais, comecei a tirar a cama dos quartos dos meus irmãos, porque nós dormia todo mundo junto. Fui lá para um quartinho de ferramenta do meu pai. Peguei aquele quartinho, levei a bancada de ferramenta para lá, coloquei um saco de lixo preto na janela que estava quebrada, comecei a escrever, olha que doideira, capítulos e versículos na parede, nos caibros, nas vigas, na laje, no teto. A pessoa entrava, o que é isso? Eu quero Deus. Catecismo, livros. Meu tio soube da minha conversão, não acreditou. Ele era uma pessoa que tinha saído do movimento carismático, tinha ido lá para o Mosteiro do Silêncio, mas ele tinha uma biblioteca, uma caixa cheia de livros, deu tudo para mim. Eu começava a ler livros noite e dia lá no quarto. E as pessoas iam lá, a gente orava, eu começava a bater na parede e orar no meio do mato. E no meio desse fogo, o Senhor me deu um grupo de oração, comecei a pregar. O que aconteceu? Minha mãe chegou um dia, falou para mim, olha, eu trabalhava de manhã, eu gravei uns programas na televisão. Eu falei, que programa que é? Um rapaz muito doido pregando. E tem um tal também de Padre Mário e Padre Luiz Fernando, né? E tem uma moça lá, uma repórter, chama Vanessa, e um ministério tocando lá. Eu peguei um endereço, inclusive marquei aqui no papel, mas se você assistir a fita VHS, ela falou, eu já assisti hoje, rebobina para você assistir. Sou velho, viu, gente, 42 anos. E de repente eu coloquei a fita no VHS e o Juninho pregando. Filho pródigo, pregando na unção. Falou, você que está na sua casa, você que está cheirando cocaína agora, o Espírito Santo está pegando você agora. Ei. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fiquei doido, comecei a pregar igual o Juninho lá em Pinda. O que aconteceu? Deu 2 meses, fecharam nosso grupo de oração em Juninho. Cheguei lá, um comunicado, estamos fechando o grupo de oração. O Douglas está louco, está desequilibrado, está virando protestante, porque o nosso grupo ficava em frente do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. É um seminário teológico das Assembleias de Deus que vinha Takayama, Feliciano, Yosef Akiva, ficava num hotel e ia pregar, ia estudar lá para pregar. E de repente esses homens começaram a frequentar o grupo de oração. Eu vou fechar a porta para eles ou não? Eu vou falar, não, aqui não pode entrar crente, aqui é só católico. Quer entrar, entra. Vai rezar o terço comigo, você está na minha casa, amém? Uma coisa é você respeitar, né? Um estado é laico, outra coisa é a pessoa vir na sua casa, né? No seu campo, e querer que você mude. Não, se eu for na casa deles fazer uma visita, eu vou respeitar lá. Então eles vieram, rezavam terço, não mudava nada, mas só que as pessoas se incomodavam com a gente, porque o grupo começou a lotar, as pessoas queriam essa unção, esse poder, e a gente estava naquela sede, naquela unção. E de repente fecharam o grupo, ligaram para mim, souberam do que aconteceu. Cadê aquela reunião dos carismáticos que tinha de sábado? O pessoal não fala, né? Não, eles deram um tempo, né? Eles deram um tempo para reformular, não sei o que, mas estava tão bom, né? Os crentes falando isso para o coordenador da comunidade católica lá, o Santana. Mal sabiam eles o que tinha acontecido, mas descobriram. Me deram oportunidades, inclusive na igreja evangélica, eu não quis. Mas eu confesso que eu tremi na base na época, porque a minha base era muito fraca na época. Mas eu cheguei para o meu pai, para minha mãe e falei, eu estou pensando em deixar a igreja católica.
Daí minha mãe falou, você não quer ir lá no programa, naquele lugar do programa lá em São José? Eu falei, deve ser longe. Daí tinha um irmãozinho que o apelido dele era Carlinho Xalabá. Você lembra dele? Ele faleceu, sabia? Faz uns 10 anos que ele faleceu. Neurisma. A gente foi para lá. Desci na rodoviária ali do Jardim Paulista. Perguntei para o taxista, não tinha Uber na época. Falei, eu queria ir nesse endereço. Deus é tão bom, porque se fosse um taxista pilantra, ele rodava São José e não conhecia nada, São José inteiro comigo, voltava ali do lado e falava, ficou tantos reais. Eu pagava, porque eu era solteiro na época, né? Não tinha casado, então sobrava dinheiro na época. Enfim, daí eu estava com dinheiro no bolso. Daí, como não foi necessário eu pagar o táxi, a gente foi a pé. Eu vi a pregação, o Juninho pregou na unção. Tinha um rapaz na época lá, que estava no meio da turma com roupa de toqueiro. O Juninho deu um glória lá, o cara jogou a cadeira branca para o alto assim. Eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar, glória a Deus. E de repente, como sobrou dinheiro, eu passei, a Zilda estava na banquinha, era fita de VHS. Ele voltará, né? Ele vai voltar. Preço do avivamento, só coisa de avivamento, de fogo, de poder. Se hoje isso é um escândalo, imagina naquela época, 20 anos atrás. Por isso que eu falo, o pioneiro, a comunidade pioneira em se tratando de avivamento católico é a missão ID. Ela não é melhor do que nenhuma outra, mas é a verdade. A pioneira em questão de avivamento é a missão ID. Eu louvo a Deus pela ousadia do Juninho. Hoje é muito fácil. Você falar de fogo, de avivamento, é meio que moda. Na época tinha que apanhar muito. E como que o Juninho apanhou? Mas que bom, né? A pessoa quando apanha e permanece, significa que tem chamado, tem vocação, não é fogo de palha não, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida do Juninho. Então esta unção que eu conheci na ID, começou a mexer comigo, porque quando eu fui lá na ID, daí passei, comprei todas as fitas. Depois de uma outra ocasião que eu voltei, o Paulinho chegou e falou, o discipulado aqui já acabou, mas eu quero falar que Deus está tocando no meu coração, que vem uma pessoa que buscar resposta, e a gente está abrindo a exceção para essa pessoa se tornar um missionário da ID. Foi quando eu entrei para a ID, fui impulsionado, né, enviado lá para o estado de Tocantins, no município de Rio Sono. Fiquei 1 ano em missão lá pela ID. Foi uma experiência tremenda que me fez amadurecer de tanta presença de Deus. Uma coisa é você pescar em pesqueiro, irmão. Uma coisa é você pregar para quem já conhece, uma coisa é você ir em lugares de difícil acesso, correr risco de vida. Quantas vezes a Toyota do padre, a Toyota Bandeirantes sem freio, que tinha férias no volante. Não é folga, é maior do que folga, é férias no volante. Era até difícil de pilotar, de guiar aquele carro. A gente ia para as missões. Muitas vezes a gente perdia o freio e começava a derrubar árvores no cerrado, quase morria, mas estávamos lá na missão. A missão lá amadureceu, a missão lá nos deu perspectivas. Meu irmão, a missão de lá me fez entender qual é a importância da Qual é a importância da experiência com o sobrenatural de Deus? Dizia do novo convertido, que eu gosto. Ele chegou em mim e falou, Douglas, participei de um retiro, irmão. E eu falei, e aí? Fogo puro, irmão. Eu falei, é mesmo, cara? Demorou, porque você não falou para mim, queria ter ido também. Cara, fogo puro. Mas como é que foi o encontro? Fogo puro. Mas dá detalhes para mim. Fogo. Mas o que teve lá? Fogo. E o louvor? Fogo. E a adoração? Fogo. E fogo, e fogo. Eu falei, e aí, o que você está sentindo? Estou sentindo fogo, irmão. Eu falei, mas e daí? E daí? E agora? Novo convertido. Esperar ter o outro para me sentir de novo o que eu senti. Meu irmão,
unção, uma experiência, é nada mais, nada menos que capacitação missionária. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é capacitação missionária. Essa unção que você recebeu aqui é capacitação missionária. A consequência dessa experiência, que nós chamamos de uma experiência vertical, é que tem valor na nossa vida. Não adianta nada a gente fazer retiro, né, e começar a rodar, a unção vem, né? Tem até uma música evangélica, deixa o menino rodar. Você pode rodar, você pode pular, sapatear, mas o que nós precisamos é sermos pessoas com sabedoria, para saber canalizar esta unção, esse poder de forma estratégica. De forma estratégica eu digo, é porque enquanto eu estou pregando aqui, tem gente cheirando cocaína agora. Enquanto estou pregando aqui, tem crianças sendo abusadas agora. Enquanto eu estou pregando aqui, existe pessoas tramando a sua morte, com um revólver 38 inclinado a ser disparado no ouvido. Existe pessoas tomando veneno de rato. Existe pessoas colocando a corda no pescoço. Existe pessoas que estão sem fé, sem esperança, estão abatidas, estão sedentas. E nós, como igreja, cheio da unção, do poder do Espírito Santo, precisamos alcançar essas almas. Quando você sair daqui, não acabou, começou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando você sair daqui, não vai acabar, vai começar. Muito louco isso, vai começar. Ontem eu estava em casa, estava varrendo a parte da frente de casa. De repente uma senhorinha, acho que uns 80 anos, Juninho, uma sacolinha, com dificuldade para andar, falou: Fim. Eu falei: oi, você não compra essas 5 mangas minha? Manga espada, sabe? Quanto que é, senhora? R$5. Gente, eu não gosto de manga, ainda mais manga espada. O fio dela enrosca tudo em brama, que nem linha de pipa, assim, na boca da gente. Eu não gosto daquilo. Mas eu não estava preocupado comigo, não. Eu estava preocupado com ela. Eu falei: é R$5, espera aí que eu vou querer. Eu peguei, dei R$5 para ela, ela deu a manga para mim. Eu peguei a manga e devolvi para ela. Eu falei: agora você vende para outra pessoa, você ganha mais 5. Porque eu não estava preocupado comigo, se eu gosto ou não. A unção verdadeira, a experiência, faz a gente morrer para os nossos sonhos pessoais e ter sensibilidade para a dor daqueles que estão precisando mais do que nós. Esse é o papel da unção. Experiência, êxtases. Tem um santo, né, que é conhecido como Superman, São José Cupertino. Eu estava lendo a história dele, muito louca. Ele tinha uns problemas meio mentais, né, e disse que no mosteiro as pessoas falavam: cara, tem desequilíbrio mental. Mas tinha algo, ele voava, ele tinha uma coisa a mais, ele voava, ele levitava. E todo mundo quer ter esta experiência. Se eu falar que quem quer levitar, quem quer voar na presença do Espírito, rodar, sapatear, todo mundo vai falar: eu quero, meu irmão. Eu não sou contra isso, não. Eu sou a favor. Eu também quero sentir a unção de Deus, mas eu não quero deixar esta unção derramar no chão, sem que antes ela transforme a vida daqueles que estão ao meu redor. Se sair daqui pessoas que passaram pela sala do cenáculo e assumir a consequência, meu irmão, você vai causar um escândalo. Quem quer causar escândalo aqui? Quem quer causar escândalo? No bom sentido. Eu quero causar escândalo. Eu quero entrar num lugar e ser a pessoa mais estranha do mundo. Como que eu posso ser estranho? A pessoa dá um tapa na minha cara, eu falar: dá agora do outro lado. Eu falei: que é isso? É a unção de Deus. É a pessoa fazer alguma coisa para você e vir se humilhar, vir perdoar. Você fala: para, não tem problema, eu mereço muito mais sofrimentos, porque aquele que no qual hoje eu sirvo passou por dores ainda maior. Não foi nada, irmão, eu te perdoo. Meu irmão, não fica magoada, não fica triste. Existe
pessoas que falam que é cheio da unção de Deus, mas não conseguem viver esta unção de maneira responsável e madura. São pessoas inconstantes, são pessoas impulsivas, são pessoas ainda escravas, cativas dos seus vícios, das suas vaidades, dos seus egos, das suas ambições. Não são pessoas verdadeiramente livres. A unção tem que nos fazer livres. E digo mais, a gente precisa encerrar aquele rótulo que foi colocado em nós há muito tempo atrás, como carismáticos. Na nossa região, o movimento carismático é conhecido com aqueles que ficam trocando lâmpada. Os padres tradicionais falam: vem trocar lâmpada para mim na sacristia. Vocês só sabem trocar lâmpada, vocês ficam com a mão trocando lâmpada. Eu achei até engraçado um irmão às vezes conduzindo para confrontar o padre, conduzindo: levanta a mão, vai trocando lâmpada. Vai o padre nervoso com ele, porque as pessoas querem só louvar, mas muitas vezes não querem se envolver com os afazeres e compromissos pastorais, serviço na paróquia. Eu sei que quem já faz não está servindo esta colocação, mas se você está aqui, está sendo envolvido por esta unção, encontre algo para você se doar, para você se envolver, para trazer sentido para a sua vida. Quando eu entrei na faculdade de teologia, era um sonho para mim fazer teologia. Eu fui tentar entrar, não tinha bolsa, não tinha nada, muito caro. De repente consegui uma oportunidade. Comecei a estudar seminário teológico, teologia densa, acadêmica, só livrão daqueles grossão que dá 2 Bíblias cada livro, muita leitura, muito trabalho, muita pesquisa. Eu falei: eu quero ser uma pessoa que conhece, eu quero ser uma pessoa que tenha conhecimento para ajudar as pessoas. E logo na primeira semana de faculdade, eles receberam um missionário que estava com um trabalho lá no Nepal. Para quem não sabe, Nepal é considerada a coroa do mundo, onde tem o pico Everest, os Himalaias. É o local mais alto que tem. E no Nepal não existe inclusive vida noturna, porque a iluminação lá é muito precária. Por média de um terremoto, um tremorzinho de terra por semana tem. A semana que não tem, eu imagino os nepalenses conversando um com o outro: nossa, essa semana não teve, né, tremor. Não teve, irmão, mas na semana que vem, como não teve semana passada, essa semana vai ter 2. É mais ou menos assim. Então ele começou a passar os vídeos, né, da missão que ele estava fazendo lá no Nepal. Ele mostrando, né, os slides. E eu fiquei impactado quando ele pegava os escombros de terremoto, juntando arroz, cozinhando arroz com escombros de terremoto, comendo aquela refeição. De repente a sua mulher aparece, ele fala: aquela minha mulher, vou dá um pause aí, congela um pouquinho. Está vendo aqueles pontos no rosto dela? Enfim, o freio do carro perdeu, nós chocamos, colidimos com outro carro, ela estourou no seu rosto, para-brisa do Jeep. Mas graças a Deus, Deus livrou ela da morte, e a missão continua. Imagina isso para uma mulher, questão estética, ainda mais no rosto. Enfim, o trabalho que eles desenvolviam lá era um trabalho de resgatar as meninas da prostituição. Meninas que eram enviadas para a Índia, para outros lugares, vendidas para prostituição. E as meninas que não morriam no ato, elas se suicidavam. O nome do projeto é Menina dos Olhos de Deus. Eles diziam que o caminhão de lixo passava para recolher o lixo e pegava os corpos dessas meninas e lançava para triturar com o lixo, porque na cultura deles não eram dignas de serem cremadas, porque estar na prostituição são impuras. E eles fizeram um trabalho, resgataram essas meninas, um trabalho maravilhoso. Eu fiquei impactado com aquilo. A gente vem na igreja, a gente quer cura, a gente quer milagre, e muitas vezes a gente recebe, mas a nossa vida parece que perde sentido, porque é superficial demais a gente querer coisas para nós. Você quer encontrar sentido no seu ministério, na unção que você recebe? Se preocupe com a dor alheia, se envolva nessas questões, fique atento, fique atenta, seja observadora, observador, diante de tudo que está ao nosso redor. Existem muitas almas a serem alcançadas, e esta unção que nós recebemos
vai nos dar suporte para executarmos essa tarefa. Amém? Eu quero deixar um legado. Eu não quero passar por esta vida e não ser lembrado. Não sei se isso é vaidade, eu não sei o que é. Mas sério mesmo, imagina só, Mário, que chato, né? A gente passar por essa vida e cair no esquecimento. Puxa, a nossa vida é tão curta. Ou a gente chegar no final da trajetória da nossa vida. Nós não sabemos quando é o fim, nós não sabemos. Mas imagine que você fique limitado numa situação que não te dá condições de se locomover fisicamente. Enfim, alguma limitação. E você se arrepender de ter feito aquilo que Deus queria que você fizesse, que no qual foi o propósito maior dele deixar você vir à existência. Eu não sei o que você vive, o que você passou. Eu não consigo entender de pessoas que às vezes ficam brigadas consigo mesmo e brigadas com a vida, não. Eu vi essa semana no Facebook, e as pessoas compartilham um artigo. Primeira coisa que eu vou ver é as fontes e a data. Porque às vezes as pessoas compartilham um artigo, aconteceu faz muito tempo, sabe? Então já tem mais coisas acontecendo e a pessoa... Mas enfim, era um artigo de 2009, 2008 mais ou menos. Mas aquilo mexeu profundamente comigo. E Deus falou comigo quando eu perguntava para Deus. Eu falei: Senhor, qual que é a consequência do Pentecostes? Qual é a consequência profunda do Pentecostes da minha vida? Ele me fez lembrar desse relato do menino Brian, do Paraná. Um menininho pequenininho que tinha um sonho de ganhar um videogame. Ele queria ter um Xbox. E a gente sabe que é muito caro. E ele juntou durante anos, mais não sei quantos anos. Ele tinha um cantinho no quintal da casa dele, cheio de latinha de cerveja, de Coca-Cola. Ele estava juntando até ele conseguir o dinheiro para comprar o videogame, que era o sonho dele, somente dele, pessoal dele, o ideal dele, o ideal no qual ele tinha ali colocado. E de repente o seu pai ficou desempregado. A sua mãe também não tinha mais casas, trabalhava com faxina, diarista. Chegou o período de aulas e ele acordou antes que seus pais se levantassem. Ele se levantou e de repente foram lá no quarto dele, não acharam ele lá naquele quarto simples de periferia. Onde é que está Brian? Onde é que está? Todo mundo começou a ficar preocupado com o menino Brian, um loirinho de olho azul, um menino simples, cheio de sonhos, de garra, de exemplos para nós. De repente encontraram ele numa outra cidade, com outro saco cheio de latinhas. Por que você fez isso, Brian? Eu fiz isso porque eu sei que vai demorar muito para mim conseguir comprar o videogame, mas falta pouco para mim conseguir comprar o material escolar meu e dos meus irmãos. Ele abriu mão do seu sonho pessoal para poder comprar material para ele e para os irmãos para estudar. Aquilo comoveu as pessoas naquele ato de entrega, ou seja, esqueço o videogame. Eu não quero mais o videogame, eu quero que o meu irmão tenha material escolar, porque meu pai está desempregado, a minha mãe também, e eu preciso abrir mão disso. Deixa o videogame para lá. Esse ato comoveu as pessoas fizeram uma vaquinha online, ele ganhou material, ele ganhou Xbox, ele ganhou uma reforma na casa. Por quê? Porque se você de fato é fiel nas grandes coisas e coloca a prioridade alheia como prioridade principal da sua vida, tudo que acontecer com você vai ser consequência dessa entrega. O dia que o cristianismo conseguir viver desta forma, as pessoas não mais irão rejeitar o evangelho. Para encerrar, para a gente rezar, foi um teólogo formado na PUC. Ele é um professor batista. Ele falou que as pessoas rejeitam o evangelho, porque hoje existe um ateísmo próprio da pós-modernidade, que é um ateísmo ideológico. Não tem argumento para refutar, porque eles nem sabem porque eles são ateus. Eles são ateus justamente por causa do mau testemunho nosso.
Então o evangelho apresentado que chega até eles é o evangelho distorcido. Porque o evangelho, quando ele chega naquilo que realmente ele é, não existe nenhum ser humano capaz de rejeitar. E é justamente esta consequência do Pentecostes, da manifestação, que nós precisamos.